Lembram do problema do caixeiro viajante? A gente estudou isso há poucas aulas atrás, eu inclusive provei que esse é um problema NP completo. Então, a gente estuda algoritmos aproximativos, assim como algoritmos randomizados, para, muitas das vezes, quando você tem um problema que é difícil de ser obtido a solução exata. É um problema difícil aqui, é um problema cuja versão de otimização é NP difícil. Tá legal? Só que aqui eu vou estudar nessa versão métrica. Vocês lembram do problema do caixeiro viajante? Só antes de eu trabalhar com ele aqui, né, a gente tem que lembrar a definição, né? Então você tem cidades, e para cada par de cidade você tem um custo. Você tem o custo, quer dizer o quanto vai demandar de gasto de você sair de uma cidade e chegar até outra. Para cada par você tem essa aresta com esse custo. Então isso é um grafo completo. Você tem as arestas para cada par de vértices aí. Você quer encontrar um trajeto do seu caixeiro viajante, né, que vai partir de uma cidade, vai passar por cada cidade exatamente uma vez, vai retornar onde você começou. Ou seja, você quer obter um ciclo hamiltoniano nesse grafo, sendo que você quer obter um ciclo hamiltoniano de menor custo possível. Então você quer fui de uma cidade para outra cidade. Isso teve um custo associado. Isso vai ser agregado na sua solução. Você quer passar por essas arestas de modo que a soma dessas arestas dê o menor custo total. Ok? Então, ele é um problema de obter o caixeiro, o ciclo hamiltoniano de menor custo possível. Tá? Existe ciclo hamiltoniano aí. O problema não é saber se não existe ou não existe. Existe. Mas eu quero que seja de menor custo possível. Tá legal? Então, esse é o problema, a gente já provou ele, que ele é NP completo, tá? Essa versão de decisão desse problema. Mas então o que eu quero aqui é o quê? Ter uma resposta. Encontrar algum algoritmo que vai dar uma resposta. E eu quero ter uma medida do quão próximo do ótimo essa resposta é. Ou seja, eu quero uma razão de aproximação desse algoritmo. Tá? Então vamos a ele. Bom, o grafo ele é completo. Os custos das arestas satisfazem a desigualdade triangular. Ou seja, essa é a versão que eu estou trabalhando aqui, que é a versão métrica ou versão euclidiana, que você pode dizer sobre isso. Tá legal? Então, veja aqui, o que eu estabeleci na aula lá atrás, quando eu falei de caixeiro viajante, eu não falei nada sobre distância métrica, sobre desigualdade triangular. Os custos podem ser quaisquer valores ali, mas aqui você já tem essa restrição. Então ele é um caso especial, é nesse caso especial que a gente vai trabalhar. Tá? Então, o que quer dizer desigualdade triangular? Quer dizer que, se você pega dois pontos A e B, então a distância de A para B é menor ou igual do que se você passar em outro lugar, basicamente. Então, se você tem três pontos A, B e X, né, é menor ou igual a distância de A e B é menor ou igual do que a distância de A para X mais a distância de X para B. Isso que é desigualdade triangular, tá? Que pode ser generalizada também. Então, se você tem aqui dois pontos A e B, a distância deles é menor ou igual do que a distância de A para esse ponto, desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse ponto, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Certo? Então, é essa única restrição a mais que eu estou impondo nessa problemática. É se você pega dois pontos, a distância entre eles é menor ou igual do que a distância do primeiro, indo para outro lugar, indo mais, indo para outros lugares, terminar lá no seu objetivo. Tá? Bom dia. Então, beleza, essa é a restrição. O que eu quero determinar é para uma entrada que tenha essa condição especial, tá? Determinar o ciclo hamiltoniano de menor custo. Beleza. Então vamos aqui a esse primeiro algoritmo, que ele é um algoritmo conhecido como RSL. Então esse é um algoritmo aproximativo para esse problema. Ele se chama RSL, que é o nome dos criadores, né, dos cientistas aí que encontraram esse algoritmo, desenvolveram esse algoritmo. Ele é simples, tá? É uma abordagem muito simples que resolve esse problema. Então, bom, o problema é difícil, não é?
obter o caixeiro viajante, esse custo do caixeiro viajante é um problema difícil. Eu quero resolver esse problema, então eu vou ter que ter uma solução para ele vinda de problemas que são fáceis de serem resolvidos. Eu estou querendo aqui dizer o seguinte: eu estou trabalhando com um problema que ele é difícil. Eu quero um algoritmo aproximativo, então eu vou ter que ter alguma outra abordagem para dizer, olha só, a solução dada por essa abordagem, ela está no melhor dos mundos, o tanto de distância, o tanto de razão do qual o melhor seria para, de fato, resolver esse problema que é dado inicialmente. Então você tem que pensar o seguinte: como é que eu consigo relacionar esse problema, que é de obter esse ciclo hamiltoniano de menor custo, com outros problemas conhecidos de terem solução exata? É esse pensamento que é importante que a gente tenha. E aí, eu vou trabalhar aqui com o conceito de MST. Tá? Então, obter uma MST de um grafo é fácil. Lembram do MST, Minimal Spanning Tree? Também é conteúdo de aulas passadas, né, lá do início do curso. É uma árvore geradora de custo mínimo. Isso a gente viu dentro de algoritmos gulosos até, né? A gente viu o algoritmo de Kruskal, o algoritmo de Prim, são estratégias que dão soluções ótimas. E eu consegui provar, usando propriedades em grafos, de que aquelas abordagens davam uma solução ótima. Mas enfim, a gente tem aquele grafo completo lá. Tem todas as arestas e tem os custos. Vou obter uma árvore geradora mínima desse grafo. Primeira coisa é essa. Tá. E aí o que eu faço? Bom, para cada aresta que você tem nessa árvore obtida, você faz uma abordagem que é essa aqui, ó, duplica essa aresta. Eu ainda não consigo traduzir para duplica aresta. Fecha, Siri. Toda hora ela gosta de falar, né? Então, o que eu faço? Para cada aresta que você pegou naquela MST, você cria uma nova aresta. Tá legal? Então, o que acontece com esse grafo? Ele passa a não ser somente com arestas simples, mas arestas duplicadas. Ou seja, essa aresta que eu acabei de fazer aqui, essa aresta que eu acabei de criar, existe uma outra igualzinha a ela. Isso é o que a gente chama de multigrafo. É esse conceito de ter arestas paralelas. Também pode ter laço em multigrafo, mas aqui a gente não está olhando. Que é uma aresta em que os extremos são o próprio vértice. Seria uma coisa assim, só um parênteses, tá? É uma aresta que tem ambos extremos no mesmo vértice. Mas não é o caso para a gente aqui, não estou olhando para isso. Só estou olhando aqui o multigrafo por conta dessas arestas paralelas que eu estou criando. O que acontece como consequência aqui? Acontece que todo vértice vai passar a ter grau par. Dessa árvore. Obtive uma árvore que é uma MST desse grafo. Você tem vértices de grau par, tem vértices de grau ímpar. Na árvore. Tá legal? Dupliquei as arestas. É isso que eu estou fazendo. Então você está sempre dobrando o número de arestas que incidem num vértice. Então todo vértice passa a ter grau par. Se todo vértice do grafo tem grau par, então essa estrutura que você está montando, ela satisfaz ser euleriano. O que é um grafo euleriano? É um grafo que você consegue sair de um vértice, terminar nele e passar por cada aresta exatamente uma vez. Não é isso que eu quero. Não é essa solução que eu quero no meu problema de hamiltoniano. É outra coisa. Mas eu estou olhando problemas que eu sei resolver. E eu estou olhando esses subgrafos que eu tô montando. Lembra? Acabei de desenhar aqui. No grafo, existem várias outras arestas nesse grafo de entrada. É um grafo completo, então essas arestas amarelas aqui, que eu não vou fazer todas, são todas as possíveis arestas, estão ali, mas não é para elas que eu estou olhando. Uma vez que eu obtive a MST, são essas arestas brancas, só estou olhando para elas. A árvore por si só, ela não é euleriana, mas quando eu duplico essas arestas,
isso que ficou, esse multigrafo ficou euleriano. E aí, não, isso não é a solução do meu problema ainda, do meu problema do ciclo hamiltoniano. Não é. Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar, eu sei que essa estrutura é euleriana. Então eu vou pegar um circuito euleriano, que existe, que sai de um vértice e visita todas as arestas exatamente uma vez. Concorda que quando eu monto um circuito euleriano, eu posso repetir vértice? Aqui nesse grafo que eu tinha feito. Então, pensa que eu saí desse vértice, aí eu vim para esse vértice. Então, vim para cá. Aí eu fui para esse vértice daqui. Então, usei essa aresta. Aí voltei para cá. Opa, repeti esse vértice. Aí, beleza, ok, tudo bem, se eu estou pensando no circuito euleriano, tudo bem. Aí eu venho para esse daqui. Então, vem para essa aresta, por essa aresta. Tá? Existe, né, um circuito euleriano que vai fazer isso. Só que, olha o pulo do gato que eu vou fazer aqui agora. Ó, saí desse vértice, vim para cá. Repetir vértice? Ainda não. Vim para cá. Repetir vértice? Ainda não. Voltei para cá. Repetir vértice? Repeti. Tá, deixa ele quieto. Qual é a sequência? Vem para cá. Não é isso que eu estou fazendo? Tá. Se existe caminho daqui para cá, concorda que também existe essa aresta? Daqui para cá? Esse atalho, porque no grafo original ele tem todas as arestas. Então o que eu estou falando aqui? Essa daqui eu vou até fazer de outra cor, essa amarela aqui. Ó, eu estou querendo, a partir desse circuito euleriano, obter um ciclo hamiltoniano. Um ciclo hamiltoniano não vai repetir aresta, vértice. O ciclo hamiltoniano não vai repetir vértice. O circuito euleriano pode repetir vértice. Então, se repete vértice, o que eu vou fazer? Eu pulo se eu estiver repetindo. Nesse sentido, olha só. Daqui vim para cá, beleza. Vim para cá, beleza. Voltei para cá, repeti. O próximo, não repeti. Então, esse caminho daqui para cá, essa transitividade, eu ponho essa aresta aqui. E qual é o custo dessa aresta? Aí que está a restrição dessa problemática ser métrica, ser satisfazendo a desigualdade triangular. Então, quer dizer que essa soma desses custos aqui, dessas duas arestas, ela é maior ou igual ao custo dessa aresta direta. Entendeu? Então, por isso que eu vou ter esse custo controlado. Eu estou, na melhor das hipóteses, melhorando, mas eu não estou piorando, isso é o que importa. E o fato é que eu não vou repetir vértice, uma vez que eu repito, eu estou fazendo esse caminho direto, eu não estou repetindo. Então, essa é a solução que a gente vai encontrar. Então, de novo, vou tomar um circuito euleriano, desse multigrafo, né, dessas arestas paralelas que existem aí. Beleza. E aí é o que eu estava falando agora. Então, a partir daí, então vou obter um ciclo hamiltoniano, tá? Substituindo as repetições de vértices por esses caminhos diretos, por esses atalhos, tá? Então, as arestas que não estão no circuito euleriano serão inseridas. Lembra, o grafo, ele é um grafo completo. Mas vocês estão vendo que eu botei essas arestas paralelas aí? Eu meio que coloquei arestas que não existem de fato. Existe uma aresta, mas não duas arestas da igual. Mas não importa, ela vai sair na solução.
Porque se ela ficasse, eu ia repetir vértice, e aqui eu não repito vértice. Então ela entra, mas ela vai sair. E ela vai sair por aresta que tem no grafo original, de fato. E eu estou tendo um controle bem controlado desses custos. Que é aí que importa essa questão do métrico e como é que a gente encontra essa razão de aproximação. Tá? Então, essas arestas que estão no circuito serão inseridas, né? Que não estão no circuito, né? As arestas que não estão no circuito vão ser inseridas e eu vou ter esse controle desses custos, tá? E aí eu vou ter a solução para o meu problema original. Aqui, vamos a uma execução aqui, depois para a gente medir essa razão de aproximação, tá? Então, esse daí são os vértices. Imagina que isso é um grafo completo. Claro, não vou botar todas as arestas aqui do grafo, né? Mas existem todas as arestas aí. E o que importa é que essas arestas satisfazem a desigualdade triangular, os custos das arestas. Isso é o que importa para a gente conseguir ter essa medida de aproximação, porque senão a gente não teria essa medida controlada. Tá legal? Então, beleza. Qual é o primeiro passo do algoritmo? A geradora mínima. Beleza. Então, suponha aí que você usou qualquer um desses algoritmos que existem que a gente já viu e obteve a árvore geradora e essa daí. Tá? Então, essa daí é a árvore de menor custo possível. Qual é o próximo passo? Oi? Duplicar. Duplicar. Então, é isso daqui. Então, duplica essas arestas. Nessa estrutura, você tem que todos os vértices têm grau par. Então, esse grafo ele é euleriano. Então, vamos obter o trajeto euleriano. Então, o circuito euleriano é esse daí. Então, existem vários. Peguei um qualquer aí. Ou vários no sentido de, você pode começar de qualquer lugar, né? Então, estou começando do A. Né? Então, A, B, D. Então, A, B, D, G. Aí depois é C, depois é G, H, G, F, G, D. Então vê que os vértices estão aparecendo aí, beleza? E estão repetindo, beleza também. Tá, o que eu quero é ver até que ponto eu tenho o que satisfaz um ciclo hamiltoniano. Quando não satisfizer, vou criar esses atalhos. Tá? Então, beleza. A, B, D, G... né? Até aqui tudo bem. C, até aí tudo bem. Depois voltou para o G, opa, repetiu. Depois ele foi para o H. Ah, beleza, H é novo. Então você faz o caminho direto de C para H. Tira essas duas arestas aí, essas que eu risquei de vermelho, substitui por essa rosa. Tá? Depois, continua. Do H ele vai para o G. Opa, G repetiu, então segura aí. Tá. F é novo, então você põe esse atalho direto para o F. E assim você faz. Da mesma forma ali o D vai se repetir, e aí você vai direto para o E, e aí depois o B e o D de novo, você põe direto lá para o A. Então, qual é o ciclo hamiltoniano? É isso aqui. Beleza? Simples, né? Não é difícil fazer isso. Tá? Então tá aí o ciclo hamiltoniano. Ok. Acabou? Não. A gente precisa fazer o que agora? Saber o quão bom isso é, a razão de aproximação, né? Então, vamos, aí entendido o algoritmo, vamos para esse cálculo desse fator de aproximação. Então, beleza. Olha só, uma anotação, né? As notações aqui. CT é o custo da árvore geradora mínima. Não é o custo do algoritmo. O custo do algoritmo é esse custo de A. É o custo do algoritmo. O custo ótimo é essa medida que é o melhor dos mundos. É esse limite inferior, né? Para esse problema. Tá legal? Ok. Ó, eu quero entender esse custo do algoritmo em função desse custo ótimo. O custo do meu algoritmo, ele vem por conta do custo da árvore. Entendeu? É essa medida que eu tenho que relacionar, essas três medidas aqui de alguma forma.
Mas olha só, uma coisa muito importante é essa medida aqui. Tá claro que o custo da sua árvore é menor ou igual do que o custo ótimo do ciclo hamiltoniano? Do custo do ciclo hamiltoniano ótimo? Por quê? Não é desigualdade triangular. Por que o custo da árvore, o custo da árvore é a primeira medida, é o primeiro passo que a gente fez no algoritmo, obter a MST. A soma daqueles custos é o custo da árvore, é aqui que eu estou dizendo. Porque, olha só, o ciclo hamiltoniano, imagina ela sem uma aresta. O que é isso? É um caminho hamiltoniano. O caminho hamiltoniano é uma árvore. Exato, então se fosse no melhor dos mundos aí, né, o custo ótimo bateria igualzinho com o melhor custo da árvore, se de fato fosse o caminho a melhor árvore de solução. Pode ser que de fato a árvore seja mais esperta nesse sentido, né, tem um custo menor. E ainda assim, o custo ótimo ainda vai ter que usar mais uma aresta. Então você ainda vai ter que incrementar mais ainda nesse negócio aí. Entendeu? O custo do caminho hamiltoniano é um limite superior, uma outra forma de falar isso, é um limite superior para o custo das árvores possíveis. Acho que é até melhor de pensar nessa forma. É pensar não daqui para cá, da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. É enxergar esse custo do ciclo sem uma aresta, isso é um caminho, é um custo de alguma árvore possível aí. E o da MST é menor ou igual do que isso. E o do ciclo ainda vai ter mais coisa. Então tá de boa esse limite um em relação ao outro. E isso já é bom pra caramba porque a gente quer. Tá, o argumento tá aqui falando, né? Então, beleza. Tá, acabei de explicar esse limite superior. CT menor ou igual do que C ótimo. Agora, olha isso daqui também. Concordam com isso? Aqui sim entra a desigualdade triangular. O custo do algoritmo ele é menor ou igual do que o dobro do custo da MST. Ó, o que o algoritmo retorna de custo? É MST. Inicialmente a gente calcula MST. Então é o custo da árvore ali. Isso, depois a gente não duplica essas arestas. Então, pelo circuito euleriano, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um circuito euleriano, beleza? E o custo desse circuito euleriano é o dobro do custo da árvore. Concordam? A gente está passando por cada aresta 2 vezes. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Né? Então a gente está dobrando. Então é o dobro do custo da árvore. Certo? Só que a solução não é exatamente igual a isso, porque você vai ter os atalhos. Mas os atalhos estão controlados pela desigualdade triangular. Então, esses atalhos, na pior das hipóteses, ele tem um custo igual a essa soma das outras arestas que você usou. Entendeu? Mas no pior dos casos, pode até reduzir isso. Então, por isso que é menor ou igual. Então, esse custo do algoritmo ele é menor ou igual do que o dobro do custo das árvores. Né? O dobro do custo da árvore, da MST, né? E aí é pela desigualdade triangular. Esse que eu acabei de falar, né? Então, basicamente, na primeira etapa, a gente vai obter do nosso algoritmo o dobro do custo da árvore. É esse DCD, é o 2 vezes o custo da árvore, né? E aí, pela obtenção do ciclo hamiltoniano multigrafo da cópia da árvore, beleza? Depois a gente vai reduzir por esse atalho, né? A gente vai usar esse atalho. Então a gente está melhorando até. Mas ainda está garantido superiormente aí por esse dobro do custo da árvore. Beleza? Ok. Agora é só algebrismo, porque olha só.
A gente sabe que o custo da árvore é menor ou igual do que o custo ótimo. Então, o dobro desse valor é menor ou igual do que o dobro desse valor. Certo? Então, com isso, olha o dobro do custo da árvore aqui, o dobro do custo da árvore aqui. Então, tendo isso, a gente tem que isso, o custo do algoritmo, é menor ou igual do que o dobro do custo ótimo. Acabou. Então, você tem que o custo do algoritmo, ele é menor ou igual do que o dobro do ótimo. Dividindo um pelo outro, passando isso daqui para cá, dividindo, né? Então, você tem que isso é um 2 aproximativo. Tá legal? Porque a razão de aproximação, repetindo, ele é o número de passos ou o custo associado, né, ao algoritmo dividido pelo custo ótimo. É essa a razão. Isso é menor ou igual do que 2. Então, você tem o seu alfa, é esse 2, isso é um 2 aproximativo. Tá? Tá claro? Beleza. Agora, a complexidade... Tá, fazendo as contas aí, vocês conseguem enxergar que é n ao quadrado. Cada vértice você vai ter que, no pior dos casos, ficar voltando ele até o início. Então, n, n-1, n-2, n-3. Então, você vai gastar n ao quadrado aí, depois de ter obtido a MST. A complexidade do MST é somada a isso daí, né? Que é m log n. Isso é a complexidade do MST usando as abordagens que a gente viu lá no curso, nas aulas anteriores do curso, né? Beleza? Então, tá aí, a análise do RSL. Aí, ainda...